Seja bem-vindo ao nosso canal De Olho no Cristianismo. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos, Conhecimentos Bíblicos, a nossa primeira série de temas importantíssimos da Bíblia, no qual nós precisamos estudar, compreender. E nesse estudo número 2, nós vamos tratar de um tema muito importante, que é sobre um problema que tem no mundo, né? Você sabe qual seria o grande problema do mundo? Qual seria o grande problema do mundo, na sua opinião? Deixa aí nos comentários. Quando nós começarmos nosso estudo agora, você já vai entender que existe um grande problema no mundo. E talvez você tenha pensado aí, sobre todos os problemas do mundo, os principais que estão em evidência, A fome, a corrupção, as guerras, o preconceito, a violência, As drogas. Então nós temos esses problemas, todos são de ordem social, alguns são de ordem moral, né? Mas aí tem um grande problema que está por trás disso. E é esse grande problema que nós vamos identificar hoje. No início do nosso estudo aqui, você já vai perceber qual é esse grande problema. Então vamos lá. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, clica no gostei, comenta os nossos vídeos, vai ajudar muito no crescimento do canal, beleza? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui entendendo o grande problema do mundo, com esse texto, tá? Você acompanha aí na tela o texto, para a gente entender. E aqui nesse texto nós vamos analisá-lo parte por parte, e você já vai entender qual é o grande problema do mundo. Vamos lá. Olha só. Com o surgimento do pecado no coração de Lúcifer, um anjo, ser criado, que queria ser adorado como Deus, inicia um conflito entre o bem e o mal. Olha só. A verdade e o erro, a luz e as trevas, o poder de Deus e o suposto poder do Satanás. Esse conflito envolve três pessoas da divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os anjos bons e maus, os seres humanos e os seres de outros mundos. Neste grande conflito, temos um inimigo astuto que busca impedir as pessoas de se reconciliarem com Deus. E aí nós vamos entender que problema é esse. Lá no começo do texto, tem lá, com o surgimento do pecado no coração de Lúcifer, ok? Aí nós temos o surgimento do grande problema do mundo, que é o pecado, a maldade, né? Então, esse é o grande problema do mundo. Todos os problemas que nós temos, que nós citamos aqui agora, de ordem social e moral, econômica, política, eles são resultado desse grande problema do pecado que trouxe a maldade para o coração do ser humano, né? E aí todos nós passamos a ser pecadores, mortais, e a maldade, o pecado, faz parte da nossa vida, infelizmente, né? Somente Cristo, ele pode nos libertar do pecado. Somente Cristo, ele pode trazer a cura, a salvação para esse mal que nos assola desde Adão e Eva, nossos primeiros pais que pecaram. E aí o pecado passou a todos, e nós hoje sofremos as consequências desse mal que se originou no céu. E é isso que nós vamos estudar hoje, são esses temas envolvendo esse grande mal é que nós vamos estudar hoje. Olha só, o nosso primeiro aqui, ó, a nossa primeira pergunta. Nós vamos voltar nesse texto depois. O que a Bíblia diz sobre o nosso inimigo? Existe um grande problema no mundo, mas existe um originador. Olha o que o primeiro texto disse aqui, ó. Com o surgimento do pecado no coração de Lúcifer, nós não sabemos como que se deu isso, né? Nós não sabemos como um ser perfeito no céu, como que a inveja, o pecado surgiu no coração de um ser perfeito. Nós não temos como responder isso. Não sabemos. Mas o fato é que nós sabemos as consequências desse problema.
A maldade no coração de Lúcifer fez com que ele alterasse o equilíbrio perfeito do céu e ele não pôde ficar mais lá. Ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Eles não puderam ficar mais lá. E aí nós passamos a ter aqui no nosso planeta Terra, quando ele veio para cá, um mundo criado a partir de quê? Da maldade. Aí você pode estar pensando assim, nossa, mas o mundo é mau? Nós temos a tendência a fazer coisas boas, mas a maldade está impregnada em nossas atitudes. E nós não podemos negar isso, né? Sempre estamos tentando levar uma vantagem aqui e ali quando precisa. Para e pensa. Quantas vezes nós tentamos tirar vantagem de alguma coisa, né? Chegou atrasado no serviço, inventa uma desculpa, e a maioria das desculpas são mentiras. Nós precisamos falar. Porque quando eu citei aqui no começo da questão dos problemas do mundo, eu citei problemas macros, né? As guerras, a fome, as pandemias, né? O preconceito, o racismo, né? A maldade do ser humano, a violência, né? A violência doméstica, o feminicídio, né? O infanticídio, todos os tipos de violência são a representação da maldade em nível macro. Mas a maioria das pessoas não praticam esses atos, isso é verdade, não é? Só que os pequenos atos que nós praticamos e não nos damos conta de que também fazem parte da maldade, não é? Sempre estamos aí, de alguma forma, praticando aí algum ato que não é, no mínimo, eticamente correto. Faz parte da maldade. Nós não podemos negar isso. Ah, não, mas não tem nada a ver, não. É super tranquilo. Isso aí não vai afetar. Pode ser que socialmente não afete, mas é maldade, é errado, é antiético. E isso está em nós, por causa do pecado que habita em nós. E aí nós poderíamos ficar aqui, né, o dia inteiro falando sobre esse assunto. Vocês poderiam colocar nos comentários aí, ó, N situações, né, do nosso dia a dia que nós nem percebemos que estamos fazendo mal, procedendo mal, porque às vezes virou até comum as pessoas agirem assim. E quem faz de forma diferente é careta, cafona e vários outros, né, adjetivos, entre aspas, né? Mas tem um grande pecado aí, né? Que é essa maldade que nós herdamos dos nossos primeiros pais, que cederam à tentação de Satanás, que é o adversário de Deus, né? Que não pôde permanecer no céu por causa da maldade em seu coração. Mas nós precisamos compreender esses temas, né? E a partir daí, a partir desse estudo, você pega tudo que está sendo falado aqui, analisa e você amplia, né? Amplia aí na sua mente todas as possibilidades que tem, né? O nosso estudo aqui, ele é direcionado, né? Se nós fôssemos fazer um estudo completo, o mais completo possível, melhor dizendo, o vídeo ficaria enorme, né? Ficaria muito complicado. Então, assim, a partir daquilo que nós apresentarmos aqui, você vai desenvolvendo aí na sua mente todas as possibilidades que nós temos aí de maldade no mundo, desses grandes problemas que são resultado desse mal que é o pecado. E aí você vai desenvolvendo aí seu raciocínio a respeito do tema, ampliando a sua visão, ok? E melhor ainda, compreendendo que a palavra de Deus ela existe para que nós o quê? Deixemos de lado essa vontade de pecadores, né, que nós temos, nos revistamos da armadura de Deus, nos revistamos das vestes divinas, para que nós deixemos, né, esse pecado, abandonemos esse pecado. Porque uma coisa é ser pecador. Isso aí todos nós somos. Somente quando nós somos transformados na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, é que nós deixaremos essa natureza. Mas nós podemos, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, não viver uma vida de pecado. Nós somos pecadores, mas sermos pecadores não é desculpa para nós vivermos pecando deliberadamente.
né? A Bíblia diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Então nós não estamos passando aqui atestado de perfeição, jamais. Mas tem pessoas que insistem em viver pecando, como se o pecado fosse uma forma de vida. Não é. Nós caímos em pecado? Caímos, somos pecadores. Mas devemos clamar ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, arrepender e mudar de vida, né? Porque senão nós estamos contribuindo com esse grande mal no mundo, né? Já não basta o inimigo de Deus nos atentando o povo, provocando essa variação de problemas que nós temos, é uma coisa impressionante, né? Quantos problemas nós temos para resolver? É uma variedade de problemas e cada dia que passa, parece que aquele problema vai se desmembrando em outros, é uma variação, né? Uma variedade, é uma coisa impressionante, né? Então vamos lá. Pergunta número 1. Primeira pergunta. O que a Bíblia diz sobre o nosso inimigo? Apocalipse 12, de 10 a 12. Pega sua Bíblia aí para você acompanhar na sua versão. Se você não tem uma Bíblia em casa, você pode acessar aí, tem vários aplicativos que você pode baixar da Bíblia. Se você não quiser baixar um aplicativo da Bíblia, você pode abrir o Google aí, né, Bíblia Online, e você também tem aí uma versão da Bíblia, né? Muito bem. Olha só, o que a Bíblia diz sobre o nosso inimigo? Apocalipse 12, verso 10 a 12. Verso 10. E ouvi a grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta, ou que tem pouco tempo, dependendo da versão. Olha, isso é muito importante nós compreendermos. Então, o que a Bíblia diz sobre o nosso inimigo? Ele é o acusador dos nossos irmãos e ele já foi derrotado. Isso é fundamental. Isso é importante você saber. Ele é o acusador dos nossos irmãos, é o nosso acusador, né? Ele é o tentador, ele é o nosso acusador. Primeiro ele nos tenta, e aí se formos fracos e cairmos na tentação, depois ele nos acusa. Mas ele foi vencido. Olha só, alegrai-vos, verso 12, ó céus, ó, e vós aqueles que habitais, que neles habitais, porque o sangue do Cordeiro venceu o inimigo. Isso é muito importante. Você precisa crer nisso. O inimigo, ele existe, ele tenta, ele acusa, ele produz a maldade no mundo, mas ele sabe que já foi vencido, porque Cristo o venceu na cruz. E cada um de nós que aceitamos esse sacrifício de Cristo e mudamos de vida, passamos a viver aí um novo estilo de vida, uma nova vida em Cristo Jesus, é mais uma confirmação da derrota de Satanás. Então, aceite a Jesus, viva uma novidade na sua vida. Que novidade é essa? O relacionamento com Cristo, o crescimento espiritual. E você estará confirmando publicamente a derrota de Satanás. Olha só, a pergunta número 2. Quais são as armas que Satanás usa no grande conflito? Existe um grande conflito entre Cristo e Satanás. Cristo, ele luta por nós e Satanás luta contra nós. Qual é o lugar, qual é a posição, ao lado de quem que você pretende ficar? Eu já fiz a minha decisão. Eu quero ficar ao lado de Cristo, sempre. Que você também decida ficar ao lado de Cristo. É o melhor lado que tem para poder ficar, não é? É o lado que nos oferece algo mais além dessa vida, algo mais além deste mundo. O lado de Cristo é sempre melhor. Quais são as armas que Satanás usa para
nos atacar, né, no grande conflito. O que ele usa? João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Nossa, que texto pesado. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Olha só, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até o quê? Os eleitos. Olha só, quais são as armas de Satanás? A mentira, o engano, a tentação, né? Ele foi homicida desde o início. Homicida aqui não é apenas aquele assassino, né, que a gente conhece aí, físico, não. Ele veio para roubar, matar e destruir, não só materialmente falando, fisicamente falando, como espiritualmente. Ele veio para destruir a minha relação com Deus, a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Cristo, né, a minha fé. Ele veio para acabar com tudo isso. Roubar, matar e destruir, não somente materialmente falando, como nós apresentamos agora, mas espiritualmente. O desejo dele é acabar com o relacionamento da humanidade com Cristo, desligar a humanidade de Cristo. Por isso que Cristo veio e derrotou Satanás, morrendo em nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós estávamos condenados, melhor dizendo, à morte eterna pelo pecado. Mas Cristo, que é um ser eterno, veio e morreu e pagou o preço da morte eterna no nosso lugar. Então, se eu e você, se nós aceitarmos o sacrifício de Cristo, estudarmos a sua palavra, compreendermos o que ele quer para nós e mudarmos de vida, nós não padeceremos a morte eterna. Porque Cristo já pagou o preço. Então, o diabo veio roubar, matar e destruir, e veio com tentação e com mentiras, mas ele já está derrotado. E qual é a outra arma dele? Usar o quê? Os falsos profetas. Para poder o quê? Espalhar meias verdades. Meia verdade é completa, é uma mentira completa. E aí a tática dele agora, né, é usar 99% de verdade e 1% de mentira. E muitos passam desapercebidos sem compreender a palavra. Por quê? Porque ele prestou atenção nos 99% de verdade, né, mas passou ali 1% de mentira e ele foi enganado. Olha só, eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se nós não tivermos alicerçados na palavra, estudando a palavra, nós seremos enganados. Não teremos como nos apresentar diante de Deus, Senhor, mas eu cumpri 99% daquilo que o Senhor disse na sua palavra. Tem que ser 100%. O inimigo é astuto, Satanás é astuto. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como guiar o erro. Então nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus. Você tem que ficar atento aí à palavra de Deus, entendeu? Não deixa de estudar a palavra de Deus. Vamos lá. A nossa próxima pergunta. Agora ao contrário. Que armas Deus coloca à nossa disposição para lutar contra o mal, né? Na luta contra o mal. Quais são essas armas? Olha só. Efésios 6, de 10 a 18. A armadura de Deus. Você precisa revestir, né? Revestir-se da armadura de Deus, né? Porque nós temos a nossa natureza pecaminosa. Então, a armadura de Deus ela vem por cima da nossa natureza pecaminosa, para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Olha só. No demais, irmãos meus, olha só, Paulo falando. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra o sangue, e sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes. Olha só. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha só, é uma armadura, né? Presta atenção aqui, ó. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, qual que é a armadura de Deus? O Espírito Santo, a fé, o Evangelho, a palavra de Deus, a salvação, procurar a salvação. Olha só, Evangelho, olha lá, ó, a justiça de Deus, né? A espada do Espírito, o escudo da fé. Se você se armar com essa armadura, você será protegido contra o maligno. Paulo aqui faz uma descrição de um soldado romano, né? Ele pega ali aquela estrutura que o soldado romano usava, aquela armadura, né? Naquela época, e ali ele pega aquela armadura como referência e coloca aí do ponto de vista espiritual, né? E de estudo daquilo que nós podemos fazer em relação ao grande conflito. Deus coloca à disposição dos seus filhos essa armadura. Se você buscar, você vai ter. E aí você vai ser protegido, você será protegido das ciladas do inimigo, da astúcia e da tentação de Satanás. Olha só, qual é a função da Bíblia no grande conflito? A nossa pergunta número 4. Olha só, temos um grande conflito, nós já sabemos, né? Os dois lados. Satanás usa mentira, engano, a tentação, falsos profetas para tentar aí corromper o povo de Deus. E Deus nos oferece a armadura divina, né? O evangelho, a fé, a espada do Espírito, né? A couraça da justiça, para que nós possamos permanecer firmes aí diante das tentações do inimigo. Mas qual é a função da Bíblia no grande conflito? Salmo 119, 105, é um texto conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, direcionamento. Nesse mundo de trevas que nós estamos vivendo, de complicações, de problemas, né, oriundos aí do pecado, né, resultantes do pecado, a Bíblia, ela é uma luz, ela me indica o caminho para que eu possa permanecer firme e inabalado, né? Mediante tudo que acontece aí por causa do pecado. E você também, se você se guiar pela Bíblia, você será protegido de tudo isso que acontece. E a sua salvação será garantida. Por quê? A partir do momento que você pega a Bíblia e a coloca como centro da sua vida, você muda de vida. Você passa agora a andar de acordo com aquilo que Deus quer. E você fazendo isso, de modo nenhum você vai tropeçar. E a sua salvação está garantida. Por mais que possam acontecer problemas aqui neste mundo, a sua salvação, a sua redenção está garantida, porque você decidiu seguir a palavra de Deus, decidiu ser um cristão, decidiu desenvolver um relacionamento espiritual forte com Deus, sólido com o Espírito Santo, perfeito com Cristo. Então a sua salvação está garantida. Então os males deste mundo, eles não afetarão a sua vida, nem da sua família também, tá? Então aí você convida todos os seus amigos, seus familiares para estudar a Bíblia com você, assistir os nossos vídeos aqui, é muito importante, tá bom?
Não deixe de comentar também. Segundo Timóteo 3,16 fala o seguinte, olha, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Você pode acrescentar educação também, né? A Bíblia é tudo isso aí. Se você pega a Bíblia e coloca na sua vida, tudo isso que Paulo está falando aqui a Timóteo, a segunda carta aí a Timóteo, olha só, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Que bênção é essa na sua vida? Tudo isso sendo praticado por você, tudo isso sendo praticado por nós. Olha como que a sociedade seria, como que os relacionamentos interpessoais seriam, né? Como que a nossa humanidade, vamos pensar em termos aí, termos globais, como que a humanidade seria se todos colocassem esse princípio aqui em suas vidas? Olha só, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Nós seríamos ensinados com a verdade. Para a repreensão, aquilo que nós tivermos ou tivéssemos, né, ultrapassando o limite, nós seríamos corrigidos pela palavra. Olha que coisa impressionante, né? Olha só, para a correção e para a instrução, nós seríamos instruídos no que devemos fazer. Nós seríamos instruídos, né? Seríamos repreendidos quando cometêssemos algum erro. Mas antes da repreensão, vem o quê? O ensino. Olha que interessante a sequência. É útil para o ensino. Ou seja, você não precisa passar pelo problema para você aprender. Você lendo a palavra de Deus, você já sabe que aquilo ali é um mal, que não deve ser praticado, então você não pratica, para que depois você não tenha que ser repreendido. Aqueles que seguem a Deus, que seguem a sua palavra, se tornam pessoas irrepreensíveis. Ninguém vai precisar ficar chamando a sua atenção, né? Porque você segue a palavra de Deus, você já aprendeu como que você convive, você aprendeu como que deve ser o seu relacionamento com o seu irmão, o seu relacionamento interpessoal, social, você já sabe. A palavra já diz isso. Então você, ao se decidir seguir a Cristo, fazer a vontade de Cristo, você se torna uma pessoa irrepreensível. Ninguém vai precisar ficar te falando as coisas. Ah, não faz isso, não faz aquilo. A palavra já faz isso. Você já começa a praticar o seu novo estilo de vida e você se torna uma pessoa irrepreensível. Que bênção, hein? Olha só. Qual é a função da oração no grande conflito? A nossa quinta pergunta. Mateus 26, 41. Olha só. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Olha só que impressionante. Qual é a função da oração? A oração traz força e poder. Porque a força e o poder, a armadura de Deus para nos proteger das tentações, acusações, os falsos profetas, né? Para nos proteger do mal neste mundo, esse poder vem de Deus, mas nós precisamos clamar. A oração é a nossa linguagem com Deus, é a nossa comunicação com Ele. Nós temos que passar muito tempo com Deus, orando, pedindo força, pedindo fé, para que nós possamos permanecer firmes. O espírito está pronto, mas nós ainda pecamos. A carne é fraca. A nossa carne, o nosso corpo, ele ainda é pecador. Ele ainda é pecaminoso. Então nós precisamos estar em constante oração, constante vigilância, porque o inimigo ele não está brincando. Ele é inimigo de Deus, ele é diabo, ele é Satanás 100%. Durante todo o dia, ele não facilita a vida do servo de Deus. Por isso, nós também devemos ser cristãos, servos de Deus, em 100% todos os dias. Porque o inimigo, ele não vai aliviar a nossa barra. E nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. Eu preciso entender isso, né? Então, vamos orar. Orar sem cessar. Orar é a respiração da alma, né? O espírito, ele agradece, ele cresce, ele desenvolve, né? Através da oração. Isso é muito importante. O seu lado espiritual, o seu relacionamento com Deus fica resistente, fica forte,
né? O vínculo entre você e Cristo se torna cada vez mais estreito. Aí o inimigo não tem poder sobre você, né? Qual é a função da igreja no conflito? Nesse conflito entre Cristo e Satanás, que luta por nós, e esse grande conflito acontece aqui, ó, na mente, tá? São as nossas decisões. Ou você decide ao lado de Cristo, ou você decide ao lado de Satanás, ok? Então só existem dois lados, não existe um terceiro lado, dois lados, ou o lado de Cristo ou o lado de Satanás, beleza? Isso tem que ficar claro para você. Efésios 2:9 primeiro, depois Hebreus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Hebreus 10:25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume, ou vários costumes, né, de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, nós somos concidadãos, nós pertencemos ao povo de Deus. Você pertence ao povo de Deus. E agora nós não podemos deixar de frequentar a igreja. A igreja não é só um local que as pessoas vão lá para cantar, orar, fazer pedidos de oração, agradecimentos, ouvir a palavra, ministrar a palavra, participar da Santa Ceia, do batismo, fazer visitações, distribuir materiais religiosos. Não é só isso que a igreja faz. A igreja é um local de fortalecimento espiritual, né? Os irmãos estão juntos, eles chegam, eles trocam experiências, eles conversam, socializam. Isso fortalece o vínculo, dá força um para o outro, né? Talvez o irmão ali esteja passando por alguma dificuldade de ordem financeira, emocional, né, de saúde ali, qualquer uma das vertentes, né? Ele chega na igreja, ele pede oração, ele vê os irmãos ali, há um fortalecimento, né? Os irmãos estão orando por ele, faz uma visita, né? Cria-se um vínculo social, espiritual muito forte. É fundamental nós congregarmos como irmãos em uma igreja, né? É fundamental. Não podemos deixar de estar juntos com os irmãos, porque juntos somos mais fortes. Podemos dar força para os nossos irmãos, receber força deles também, orar juntos, trocar experiências, informações, né? Às vezes o irmão está passando por uma dificuldade e precisa falar, conversar com alguém. É o irmão da igreja, é o pastor, é o amigo dele, né? É num culto que ele chega lá e pede oração para os irmãos oram, a igreja entra em oração e o milagre acontece. Não podemos deixar de frequentar as igrejas. Não podemos deixar de estar no meio do povo de Deus, como é costume de alguns aqui, ó, como Paulo está dizendo. Não podemos deixar. Não podemos, não podemos, tá bom? Olha só. E o nosso último texto aqui, olha só. Qual será a sorte final de Satanás e seus anjos e seus seguidores? É um problema sério aqui, ó. Qual será a sorte final de Satanás e seus anjos? Se fosse até aqui, nós já sabemos. Satanás já foi derrotado, não há mais salvação para ele, ele já sabe o que lhe resta no final: a destruição eterna. Só que ele não vai sozinho, e você precisa ficar ligado nisso. Presta bastante atenção nisso que eu vou te falar. Satanás, ele não vai sozinho para a perdição eterna. Ele não será destruído sozinho. O desejo dele é levar a maior parte dos seres humanos, filhos de Deus, o centro do amor de Deus, junto com ele. É por isso que ele trabalha dessa forma. Ele tenta enganar a todos, trazer a discórdia, os problemas, usa falsos profetas para poderem anunciar um falso evangelho, mente o tempo todo, tenta destruir a nossa espiritualidade, porque ele quer de todo jeito levar a humanidade com ele. Só que Cristo quer levar a humanidade para o céu, quer levar os seres humanos para morar com ele eternamente,
para restaurar esse corpo, essa natureza pecaminosa. O inimigo faz de tudo para que nós não demos atenção à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, né? E aí, todos os males que nós presenciamos no mundo, ele é o originador. Ele é o originador. Ele é o início do mal, mas com ele também vai ser o fim do mal. Quando Satanás e seus anjos forem destruídos e Deus restaurar esse planeta, nós viveremos, nós presenciaremos, triunfaremos junto com Cristo numa nova terra, sem maldade, sem choro, sem pranto, sem preconceito, sem guerra, sem morte, sem violência, sem essa maldade que nós estamos o tempo todo convivendo com ela. E você aceita? Você aceita ficar do lado de Cristo? Olha só, Mateus, vamos ver aqui, Mateus 25:41. Olha só, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 21:8. Olha só. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde como fogo e enxofre. O que é a segunda morte? A morte eterna. Olha só. E ele dirá aos que estarão à sua esquerda. E aqui, vou abrir um parêntese, tá? Não tem nada a ver com posicionamento político, tá? É só localização, ok? Não tem absolutamente nada a ver com ideologia nem nada. Aqui tem a ver com aqueles que não fizeram a vontade de Deus, que não se decidiram estar do lado de Deus. Porque essa maldade tem um fim. Ela vai ter um fim. A maldade não perpetuará. O mal não se levantará pela segunda vez, né? Apartem-se de mim, malditos, para o fogo. Que fogo é esse? O fogo com enxofre. O fogo destruidor que nós não conhecemos. Só Deus é que sabe. Não é esse fogo aqui que a gente acende aí, um fósforo, um isqueiro, o fogão lá, né? Ou uma churrasqueira. Não é esse fogo. É o fogo destruidor, é o fogo eterno. Destrói para sempre. E aí, quem é que estará nesse fogo juntamente com Satanás? Aqueles que não decidiram, né? Olha só, incrédulos, abomináveis, homicidas, pessoas que se prostituem, os feiticeiros, idólatras e todo tipo de mentiroso. Resumindo, pessoas que não aceitaram a palavra de Deus, que não se comprometeram em mudar de vida, pessoas que não reconheceram Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, não aceitaram seu sacrifício na cruz, essas pessoas, infelizmente, elas não poderão estar no céu. E você? Qual é a sua decisão? Ao lado de Cristo ou ao lado de Satanás? Você percebeu qual é o grande problema do mundo? O grande problema do mundo é o pecado. E o seu originador é Satanás, que começou lá no céu e trouxe para cá esse mal. Mas mais forte, né? Mais forte é aquele que está ao nosso lado do que contra nós. Contra nós está o inimigo, ao nosso lado está Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa tomar uma decisão ao lado de Cristo, que é o melhor que nós temos, né? Porque ele nos oferece a vida eterna, ele nos oferece perdão, paz, conforto, a eternidade juntamente com ele. Que bênção, né? Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, clica no gostei, comente os nossos vídeos. Os nossos vídeos são assim mesmo, né? Os vídeos não têm essas edições mirabolantes, né? É como se nós estivéssemos conversando entre nós, né? Um bate-papo ali no local, trocando uma ideia a respeito de um tema muito importante que é a palavra de Deus.
Deus te abençoe. Deus esteja com você nesse ano, seus familiares, seus amigos e aonde quer que você estiver, que você seja uma bênção. Até o próximo vídeo, até o próximo estudo. Deus te